olá, sejam bem-vindos a Zani Geek com as 8 perguntas não tão geeks assim. Hoje o nosso convidado é o Infinity, que hoje ele está nos ajudando ali no desenvolvimento do site, né? E enfim, a gente vai estar jogando um jogo aqui e vamos saber a opinião dele, né? Conhecer um pouquinho mais de quem ele é, né? E não somente do que ele faz, né? Bom, eu sou Infinity, né? Como ele acabou de falar. Eu tenho 20 anos e eu estou ajudando o Davi nesse projeto para que a gente possa ter um site, né? Onde a gente vai poder eventualmente hospedar ele online para poder colocar os produtos, poder tornar a questão do acesso ao conteúdo geek mais amplo, né? Já que hoje com a internet a gente consegue divulgar uma coisa e essa coisa ela pode se repercutir para longe, né? Exatamente. Hoje a gente está construindo a parte ali do site, no caso mais o front-end, né? Seria a parte mais visível do site, né? Então Isso. toda a lógica do site ainda a gente não fez, né? E hoje a equipe de devs é a menor, na verdade, né? Que a gente... Só hoje eu e Infinity que estamos fazendo, né, ali. Tem outro pessoal que tá mais no game dev, mas hoje a gente tá mais focado no site primeiro, né? Para também trazer ali em questão aos nossos projetos e tudo mais, né? Todos acessíveis somente em um site, né? Não utilizando... Hoje a gente usa muito rede social, né? Só que a gente já quer migrar ali um pouco tudo para o site mesmo, né? Para estar tudo disponível apenas no site, né? Então, o nosso site ele vai conter tanto os nossos e-books, os nossos audiobooks, né? E as ilustrações. Eita! As ilustrações, os audiobooks, eu acho que eu já falei, né? Os futuros jogos. Então, vai ter tudo lá, né? Vai ter toda uma comunidade, né? A gente pensa também em criar como se fosse um blog também, né? Uma parte lá da home, né? Que seria a parte onde após o cadastro o usuário ele já vai ter acesso à home, né? Eu tô um pouco desconcentrado porque eu tô jogando há mais tempo, mas enfim. Primeira pergunta. Uma coisa que eu não sei ainda do Infinity, então, tanto vocês estão conhecendo o Infinity, quanto eu também, né? Claro que o Infinity ele passa a maior parte do tempo aqui já comigo, né? E eu já conheço muito bem o Infinity, aliás, foi esse final de semana e a gente se conheceu pessoalmente. Então, eu penso em fazer isso com todos que estão no projeto também. Mas uma coisa que eu não conheço do Infinity. Então, Infinity, qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho é poder ganhar dinheiro com a programação, me tornar um desenvolvedor full stack, então é aquele cara que sabe fazer praticamente um site do zero, seja ele em qualquer estilo. Poder ganhar vida com isso e, claro, poder atuar numa empresa. Não que a Zani não seja algo sério, ela é, mas questão de projeto empresa, primeiro, né? o projeto, mas tipo, né, estar num ambiente tipo apto a isso. Tem muitas empresas que você, principalmente lá fora, que você tem o seu momento de trabalhar, mas os caras colocam um computador tipo para jogo. Tipo, os caras eles fazem um sistema, mas nos seus momentos de lazer eles podem jogar algum videogame. Exatamente. Então, empresa de jogos, que nem eu tinha visto num vídeo, o cara tem lugar para descansar. Como uma empresa de videogame tem vários jogos, tipo de Nintendo, assim, que o cara pode escolher jogar, enfim. Então, poder estar em um ambiente legal, trabalhando com o que gosta e recebendo bem, é o meu maior sonho hoje. Exatamente. Assim, a Zani, a gente tem muito eu tenho muito esse objetivo também de quando a Zani se tornar, né? Além de um projeto, uma empresa também, ser algo leve, né? Justamente começar já desde o começo ser algo leve, então
sabe, ter aquela parte do lazer também, sabe? Então, a gente pensa muito nisso também. Eu diria, hoje o vídeo não é muito sobre mim, mas eu diria que meu maior sonho é criar algo assim, né? Porque eu já trabalhei em outras empresas, eu sei como é que tipo, trabalhar e uma empresa não te tratar bem como funcionário. E agora, Infinity, o que você me diz? Se hoje você pudesse estar em algum lugar, onde que você estaria? Bom, nesse tipo de empresa aí, que nem eu falei, porque tem todos esses benefícios, fora o que a empresa já oferece. Uhum. E, poder, como eu falei, ter uma vida boa, mas claro, trabalhando com o que gosto. Claro que aqui na Exato. Zani eu já tenho pessoas que eu conheço que conversam, outros que fazem parte do projeto, mas a Zani é algo que está sendo construído. Sim. Então a colheita de todo esse plantio que a gente está fazendo vai ser grande, mas não está sendo imediato. Uhum. E devido à idade, eu estou buscando meios externos. Com certeza. Então, eu ainda, Estabilidade e tudo, né? sim, estabilidade e tudo. Então, mandar currículo, né, no GitHub, tive que atualizar tudo mais. Mas eu sempre estou ali contribuindo com o projeto da Zani. Hoje o site Exato. falta bem pouquinha coisa para fazer, questão de front-end, parte visual, né? Depois a gente vai lidar com as outras linguagens que são realmente de programação, então a gente vai realmente programar o site. Não é só fazer um botão que troca de cor, né? A gente vai realmente trabalhar. E conforme eu vou crescendo da minha parte, eu vou crescendo com o projeto. Exatamente. Hoje um objetivo da Zani também é em questão ao portfólio também, né? Então, enquanto a Zani, porque assim, eu não quero que as outras pessoas sejam loucas igual eu, né? Que, enfim, né? E mesmo eu também, né? Se necessário, vou estar fazendo outra coisa, né? Mas continuando esse projeto até dar certo. O maior objetivo da Zani seria essa contribuição, né? Ainda mais para quem quer trabalhar com essas coisas que gostam. Por exemplo, a Infinity gosta muito de programação. Poderíamos pegar o exemplo de algum ilustrador, né, que gosta de desenhar, só que não quer ir para o design gráfico, né? Quer desenhar desenho mesmo. Né? Então a Zani ela tem esse objetivo de tornar todos esses trabalhos, né, que hoje são mais difíceis no Brasil, tornarem realidade. E não só com a Zani, mas com concorrentes, possíveis concorrentes também, né? Sim, sim. E Infinity, o que significa felicidade para você? Fora trabalho, fora qualquer outra coisa. O que é felicidade para ti? Para mim, felicidade é principalmente uma delas com essa questão de você fazer o que gosta. Uhum. E normalmente isso está atrelado a não é só nem fazer o que gosta, mas além disso é você poder dominar aquilo. Sim. Então você se dá muito bem naquilo que você faz porque você gosta daquilo. Então você faz com boa vontade, você tem até maestria de questão de conhecimento daquele tipo de assunto. Coisa que se você tivesse em outra coisa, você faria mais porque você precisa, não porque você gosta. Questão de trabalho, quis sempre começar com a programação, mas claro, hoje em dia a gente precisa sim de um mínimo do básico de conhecimento, porque até antes da pandemia as empresas elas contratavam as pessoas, né? Você era contratado pela empresa, mas você era contratado como estágio. Então, no estágio você aprendia mais sobre a empresa, principalmente nessa parte de programação, quais as tecnologias que eles usam. Então, é literalmente mostrar para essa pessoa nova que está entrando o que ela precisa para ela também integrar os sistemas da empresa. E aí, com isso, você já sai ganhando dinheiro, mas você sai aprendendo também. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quer dizer, ainda é possível, né? Mas as empresas, elas exigem pelo menos um mínimo de conhecimento, porque elas não estão mais
aptas a ensinar as pessoas, tipo, tudo que elas precisariam, sabe, em questão de anos. Uhum. Que as empresas, elas estão muito aceleradas nesse processo e para você ser aceito, o mínimo de conhecimento tem que ter. É Questão que de até buscar um uma tempo, experiência, né? Buscar experiência para estágio. sim, até um tempo nesse mercado não era tão conhecido quanto hoje, né? Hoje você vê muito mais gente cursando, né? Então torna mais competitivo, né? Querendo ou não. Torna. Então, exatamente. E por parte até de colegas meus da turma que eu estou cursando análise e desenvolvimento de sistemas, né? O Davi, ele já é formado, mas eu ainda estou cursando. Colegas meus disseram que precisaria exigir isso, Uhum. principalmente as grandes empresas, né? Exigem isso. Dá para você conseguir vaga assim, sem experiência, mas hoje a tendência é que você, pelo menos, nem que seja para uma entrevista de estágio, você saiba pelo menos o básico para você ajudar aqueles que precisariam, digamos assim, a empresa, né, teria que dedicar todo um tempo ali para poder te ensinar até você pegar o jeito. Hoje em dia os caras meio que exigem que você pelo menos já venha com bagagem, sabe? Exatamente. Então, nessa parte precisa bastante. E isso que o Miro falou de buscar pessoas para o projeto, sim. Por mais que o time de devs ele esteja pequeno, tem um movimento. Mas como é um projeto e tem vários setores, nem todos funcionam certo. Olhando até para uma visão, uma perspectiva mais de um mecanismo, nem todas as peças estão funcionando como deveriam. Exatamente. Elas não estão atuando, e isso, querendo ou não, atrasa o desenvolvimento do projeto, porque assim como os devs, eles, por exemplo, né, eu e o Miro, a gente está fazendo o site, eventualmente a gente vai terminar, e aí para poder colocar conteúdo nesse site, seja book, que daí as pessoas que fazem a parte de escrita, Uhum. seja a parte audiovisual, enfim, várias coisas, essas pessoas elas têm que estar ali prontas para agir. Porque se elas Exatamente. não estão, só vai ter o site. E aí todo o conteúdo que a gente vai ter que colocar, meio que isso vai ficar por ali. Porque cada setor vai ser uma coisa. Claro que dentro do projeto tem pessoas que fazem mais de uma coisa, mas o ideal era Uhum. que cada um fizesse o seu, né? Mas enfim, Exatamente. isso acontece devido à falta dessas pessoas e acaba que um meio que pega o trabalho do outro junto com o teu e isso sobrecarrega. Então, caso estejam interessados em participar do projeto, vai ser legal Com certeza. buscar pessoas que realmente querem fazer algo acontecer, né? Exato. Na verdade, assim, hoje o projeto ele depende muito de não somente uma pessoa, mas depende de mais de uma pessoa, né? Sim, Então, por exemplo, claro que uma energia a mais de mim, né? Depende. Porém, assim, é igual o Infinity falou. Por exemplo, o Infinity está fazendo o site lá, né? O site, beleza, o site não era para ser a coisa mais urgente, né? Hoje, mas mesmo assim estamos fazendo. Então, hoje a coisa mais urgente seria a ilustração, né? Para criar os quadrinhos, né? Então tem tudo isso, né? Atrelado, né? Os audiobooks, que no caso é a dublagem, né? Que tem alguns dubladores que fazem mais que os outros. Mas é normal gerenciar a equipe, né? É normal tudo isso. Porém, a gente quer tocar esse negócio pra frente, né? Então, assim, hoje a gente acaba optando por pessoas que acreditam no projeto assim como nós, né? Mesmo não tendo nada por enquanto. Porque, aliás, para render também o projeto, né? Render qualquer tipo de dinheiro, né? Precisa de trabalho a ser entregue, né? Então, hoje é apenas um projeto justamente por isso também. Bom, então vamos para a próxima pergunta. Se você pudesse reviver um dia da sua vida, qual seria? Se eu pudesse reviver um dia, eu, obviamente, claro, eu vou escolher um momento bom, porque
Assim como na vida a gente tem altos e baixos, eu escolheria um momento alto. Eu acho que. Putz, são tantas lembranças boas que eu não consigo nem decidir, mas eu acho que pra mim seria o ápice do estudo da programação, né? Que eu estudei muita coisa, boa parte, na verdade, foi muita revisão, né? Uhum. E um período ali que eu anotava muita coisa no caderno. Hoje em dia eu ainda faço, mas infelizmente isso terminou porque se a pessoa ela só fica estudando, hoje em dia, né, a pessoa ela cai no que a gente chama, que a gente conhece, né, de síndrome do impostor, ou seja, você meio que tem ali um negócio para fazer, mas você acha que você sabe pouco daquilo, e Uhum. aí para suprir essa tua necessidade, para você ficar confortável, você sempre fica estudando. E você vai ficar preso nisso porque sempre você vai ter essa questão de você achar que não sabe nada, mas na verdade você só está, digamos que apertando na mesma tecla, naquele conhecimento, e você não usa isso nunca, você só vai estar alimentando isso. Exatamente, você acha que aquele conhecimento básico que você já tem já não é o suficiente, né? Não é o suficiente. Isso eu costumo até falar pra todo mundo que tá no projeto. Ah, poxa, mas eu não. Tipo, por exemplo, alguém que acredita muito no projeto, né? É que hoje o projeto não pode exigir gente muito especialista, né? E aliás, eu quero dar oportunidade pra gente que não é tão especialista também, só que está disposto ao projeto. Então, por exemplo, a pessoa está disposta ao projeto, ela quer aprender com a gente, né? Porque eu também estou aprendendo. Qualquer pessoa que está aqui dentro está aprendendo, né? Porque se não estivesse aprendendo, já estaria no emprego assim, né? Então, todo mundo aqui está no início, né? E a ideia do projeto no início, pelo menos, justamente porque a gente quer trazer essa oportunidade, né? Sim. Então, tem muita gente que fala assim, ah, mas pô, eu ainda tô aprendendo a fazer tal coisa e tal. Cara, a gente tá disposto a receber esses trabalhos seus aqui, desde que você esteja disposto e acredita no projeto. Porque, por exemplo, hoje é um projeto, não podemos exigir muito, né, das pessoas que entram no projeto, porque não pagamos por enquanto. Quando começar a pagar, beleza, é outra história, mas mesmo assim eu quero abrir oportunidade pra gente que tá começando e tudo mais, né? Só que manter gente com experiência dentro do projeto justamente para ensinar essas pessoas, né? A gente até pensa em criar talvez algum curso, alguma coisa assim, quando tiver gente mais experiente e tudo mais, né? Ou pessoas que acabam entrando aqui sem nenhuma experiência, mas adquirem a experiência, né? Porque, por exemplo, hoje essa questão dos quadrinhos no Brasil não é algo tão popular, né? Então é difícil achar alguém com experiência, porém, se a pessoa começa a estudar, começa a praticar aquilo ali, ela vai adquirir uma experiência, querendo ou não. Claro que hoje é muito por conta, né? Sim, meio Mas que autodidata, né? É, Quase. mas é exatamente por isso que tipo, a gente quer gente disposta. Porque, pô, pensa que um dia essa pessoa se especializa em tudo isso, ela vai poder ensinar outras pessoas. E cria todo um movimento de mercado que, aliás, ajuda até concorrentes, entende? Sim, sim. Porque vai ter ali uma forma de estudar e tudo mais. É claro que eu sei que existem cursos aí, né, nesses ramos, hoje no Brasil, porém a gente quer criar o nosso próprio também, né, e popularizar isso, né, Sim. querendo ou não. Então, é uma ideia, assim, que a gente deseja muito que torne realidade, porém, precisa de gente disposta, não é gente especialista, não é gente especialista, é gente disposta. Disposta. Tipo, é exatamente só isso que a gente precisa. Porque tu não precisa dedicar 10 horas, 8 horas nisso. Não. É meia hora, cara. Meia hora Sim. todo dia. 3 dias da semana. E tipo, entre esses 3 dias da semana, meia hora ou menos, sabe? O que você Sim. desejar, porém, estando disposto, né? Sim. Esse é o maior segredo. Hoje, não é nem o maior segredo, é o que mais precisa, porque, infelizmente.
algumas pessoas entram e elas não querem fazer parte. E aí, às vezes, em situações onde alguém, como ele falou, não precisa de gente especializada, mas nessa parte é até importante porque você vai ensinar as pessoas, né? Uhum, Claro que normalmente uma pessoa especializada, ela iria achar isso, sei lá, muito fácil, mas se talvez ela não, tipo, contribuísse com o projeto, ela poderia ser essas pessoas que dariam esses cursos. sim, Porque exatamente. hoje a maior necessidade é você estar disponível, porque tem Uhum, muita gente que é iniciante, mas se todo mundo fizer um pouco, ou se todo mundo puder contribuir, nossa, a coisa ela vai crescer muito. E assim, como tá todo mundo aprendendo, sempre vai ter espaço para alguém ensinar o outro. Ensinar o uhum, outro, né, no caso. exatamente. Aliás, se hoje, por exemplo, se você está ouvindo aí, você tem algo a ensinar, claro, sobre esse projeto e tudo mais, né? Primeiro entra dentro do servidor, né? Entenda o que hoje a gente precisa, né? Todo mundo que entra no servidor eu sempre explico, né? Do que a gente precisa e tudo mais, né? E entenda o que a gente precisa e tudo mais. E a gente vai trazer para você ali a nossa necessidade. E caso você seja especialista em alguma dessas coisas, pô, a gente pode fechar sim uma parceria de vender algum curso junto ali contigo, né? Sim, E claro, disponibilizar daí, né? Diante dessa parceria, disponibilizar esse curso para as pessoas do projeto. Por quê? Por que eu digo de vender um curso ou algo do tipo? Porque hoje tem eu e o Edilan, que no caso ele é do social media, né? Que é outro PI. Nós dois a gente tem uma empresa assim que a gente cria, né? Então, ali sites e tudo mais para vender algo e etc, né? Então, não é nada impossível, né? Porque hoje a gente tem essa empresa e tudo mais ali para fazer o tráfego, né? Então, sim, sim. vender a gente sabe vender, né? Eu trabalhei muito com vendas, ele também. Então, vender a gente sabe, né? Só precisamos de material. Apenas isso. E, bom, Infinity, qual foi a melhor decisão que você já tomou na sua vida? Eu, quando comecei a trabalhar de verdade, não de carteira assinada, CLT ou qualquer coisa do tipo, mas fazer isso, para mim, foi a melhor decisão, porque eu entendi de fato como é a realidade na experiência. Uhum, E mais puxado ainda, porque era só trabalho braçal, não era você ficar sentado no computador e fazer algo produtivo, por exemplo, sei lá, que nem eles fazem com as vendas, ou eu, tipo, fazendo site, mesmo que aos poucos, mas já é alguma coisa. E com isso, tipo, ter lucros. Então, além de eu ter experiência do que é o trabalho, né, mas apesar do cansado você se sentir útil, uhum, verdade. você realmente você sente que você terminou o seu dia, né? E ali, cara, Também nossa obrigação, né? tipo, eu tava na minha obrigação e, tipo, por mais que seja que fosse um trabalho braçal, isso melhorava a minha condição da saúde, porque até então eu só ficava todo dia no quarto sem fazer nada e tudo mais, por mais que, né, os meus avós, minha família falasse que, tipo, não tá fazendo nada, mas eu estudava programação, né? Se me colocaram para isso, eu tava estudando, então além de eu fazer as coisas que eu sempre faço, eu estudava isso junto, né? Então sempre tinha um estudo ali. Por mais que não olhassem que eu estaria fazendo 24 horas, até porque eles não podiam, e viam me julgar errado, mas enfim. Uhum, De todo modo, a minha melhor decisão foi essa, foi de ter uma situação onde eu tenho que trabalhar, nem que seja para sustentar alguma coisa. Mas isso me trouxe uma experiência legal, porque, tipo, eu já comecei bem, porque eu trabalhei com uma pessoa da minha família. Foi muito legal. Mas, assim, foi bem legal. Então, nessa questão, assim, a minha melhor decisão foi essa. Foi trabalhar com uma pessoa que eu já conhecia,
que fazia parte da minha família e que já foi algo assim, tipo, não vamos ver, na coisa acelerada, porque, gente, vocês trabalharem com logística, mesmo que você não seja um motorista, você ser o cara que vai ajudar o motorista, então eu trabalhei como ajudante de motorista, né? Qualquer produto que você tá ali, você tem que ter responsabilidade desde você descarregar o caminhão Tem que ter até. cuidado, né? Tem que ter cuidado para não rasgar a embalagem. Uhum, Se você perder a nota fiscal, seja pelo vento ou por alguma coisa, não dá para a pessoa que fez a compra do produto poder assinar, então você não vai com dinheiro, porque eu uhum, estava ganhando por comissão. Então ele tinha uma responsabilidade gigantesca, além de depender do meu físico, ou seja, eu não poderia ficar cansado. Tipo, eu não poderia ficar cansado a ponto de, tipo, não vou trabalhar não, eu tinha que continuar. E isso ia até de noite. E então, nessa parte, para mim, a melhor decisão foi começar tendo responsabilidades já no vamos ver, de fazer as coisas, mas poder sustentar com isso e me sentir útil. Porque uma coisa que eu gosto é eu fazer algo seriamente, eu me sentir útil. Claro que, tipo, hoje eu estou fazendo algo, mas eu não estou ganhando porque eu estou construindo. Eu já trabalhei também como. Isso dá até como uma das perguntas para o negócio, caso não tenha, talvez vire até um tema. Né? Do que você já trabalhou? Eu já trabalhei como editor de vídeo com meu pai. Então, ali, por exemplo, eu tinha também essa questão da responsabilidade, da atenção, principalmente. E, claro, saber entender o que a pessoa quer. Inicialmente, eu tive muita dificuldade de entender o que ele estava querendo dizer comigo. Mas uma vez que eu peguei, eu me senti uma máquina que não parava. Eu fazia um vídeo atrás do outro e ficava legal. Claro que depois, né, eu fiquei cansado, eu falei, vou parar com esse negócio porque eu quero seguir meu sonho, que é a programação. Aí hoje, antes desse projeto eu vim de outro que não foi pra frente, infelizmente, mas foi muito enriquecedor para mim porque eu fiz várias coisinhas com a programação, né? Desde uma simples calculadora, seja ela como fosse, o funcionamento, a essência ainda se mantinha. Eu fiz telas de login diversas, fiz tela para você fazer um cadastro. Então isso me ajudou muito nessas experiências que eu tive, me ajudaram muito até para a contribuição do projeto, porque veja, se é um site, então uma criação de conta de usuário já tem uma noção mais ou menos, né? uhum. E então assim, esse projeto que eu vim antes desse daqui da Zani, ele foi o projeto que eu mais fiz coisa, porque desde que eu apertei a mão do cara e falei, vamos nessa, eu fiz a cada dia uma linha, cada dia uma linha de código, Uhum. uma parte das linhas de código, porque eu fazia várias. E aí quando eu fui olhar, né, no final do assim, quase no final do ano, eu falei, olha quanta coisa eu fiz. Então essa parte de eu conseguir reconhecer um trabalho que eu fiz, no máximo é essa, tipo, você trabalhar mesmo que não fosse com o que você gostava, mas você deu valor àquilo, sabe? Com certeza. Acho que essa foi a melhor decisão que eu tive, porque me fez me tornar a pessoa hoje. Reconhecendo que, tipo, eu posso trabalhar com o que eu não gosto, mas se eu der valor para aquilo, isso vai ser bom para mim. Claro que não é a mesma coisa como se eu estivesse trabalhando com a programação, por exemplo. Tipo, estudando, agora nesse projeto fazendo muita coisa prática. Então, ali sendo realmente um programador ou desenvolvedor, até fazendo faculdade para isso, Sim. né? Então, essa foi a minha melhor decisão. Eu acho que eu também sempre tive esse lema de, cara, todo trabalho vai me ensinar alguma coisa, sabe? Independente. Eu também comecei ali trabalho braçal, né? Então, já trabalhei ali com vendas, atendimento no balcão. Já tive outra empresa também que eu tinha de produtos artesanais, né? Hoje a Zani é muito diferente, mas muito diferente do que eu já fiz até hoje. Por quê? Porque a Zani é literalmente um investimento. É um investimento. Parte Só do que, investimento. só que não é um investimento comum. Não é um investimento que você coloca dinheiro, não é um investimento que te retorna ao mesmo tempo, porque, aliás, a maioria dos investimentos não são assim. Mas é um investimento quase que
numa bolsa de valores, por exemplo, que você não sabe nada, né? Então, você ainda está conhecendo aquela empresa, só que você já investiu. Você ainda está conhecendo aquilo ali, só que você já investiu. Então, e continua investindo. Então, eu tô exatamente neste caminho, né? Então, não é o mesmo risco que eu quero fazer com que os outros também tenham, né? Por exemplo, Infinity. Infinity eu quero que ele arranje um emprego na programação. Se ele quiser participar do projeto depois, não sei, decisão dele. Mas, por exemplo, cara, só dele ter me ajudado, tipo, no começo, cara, eu quero muito, mas muito assim, tipo, recompensar cada um que continuar no projeto e tudo mais, né? Mesmo que seja ajudando um pouco, né? Mas continuar no projeto e tal. E, cara, eu quero recompensar muito quando isso aqui dá certo, entendeu? Então é algo arriscado, assim, pro Brasil hoje que a gente vive, né? É um negócio bem arriscado trabalhar com criatividade, né? Querendo. Mas eu acho que quando a gente acredita e a gente principalmente já tem essa experiência igual o Infinity falou de trabalhar em outras coisas e tipo saber que é uma escolha e uma escolha boa você simplesmente trabalhar por trabalhar e não somente com aquilo que gosta. Claro que é bom quando aquilo que gosta, né? E o objetivo do projeto é isso também, é tornar esse trabalho com o que você gosta possível. Então é legal, é interessante saber que você trabalhar e simplesmente por trabalhar já é uma habilidade, sabe? Porque não é todo mundo que gosta, né? Eu mesmo trabalhei em diversas empresas, seja ali fábrica ou enfim, né, braçal e tudo mais. Trabalhei em empresas tipo realmente pesadas, pesadíssimas mesmo. E cara, eu sempre tava batendo meta, eu sempre tava fazendo mais de uma função, então é legal você não somente aprender nesses lugares, porque qualquer lugar dá para você aprender alguma coisa, mas também você adquirir essa habilidade de gostar de trabalhar, de gostar de ser produtivo. E Infinity, qual o melhor conselho que já te deram? Não foi o que me deram, mas o que eu ouvi, pelo que o meu avô, né, ele já havia dito pra minha mãe, pelo menos, né, no tempo dele. Escolha sempre trabalhar com a caneta do que trabalhar com o braço. Uhum. Para ele foi a melhor experiência enquanto ele estava em vida, né? Foi trabalhar com a caneta, porque você claro, você não vai ter o trabalho do braço até você fazer exercício, mas você vai trabalhar a sua mente principalmente. É algo mais mental do que algo físico. Por ser mais leve, claro que o mental a gente ficaria cansado, né? Nós estaríamos cansados dessa parte. Mas o maior conselho que eu pelo menos ouvi, né, da minha mãe, passando do que o meu avô havia dito para ela, e hoje ela passa principalmente isso pra gente, é isso. Escolha trabalhar mais com a caneta do que fazer trabalho braçal, justamente por causa disso. Uhum. E tanto que, pô, não dá pra romantizar também o trabalho braçal. Claro que é bom pra uma experiência ali, principalmente no início, né? Sim. E quando for necessário também, não só no início. Mas o braçal, ele traz o desgaste, né? Então, por exemplo, eu tenho meu pai que ele trabalha no braçal. Hoje meu objetivo é tirar ele disso, né? Então, poxa, o braçal ele causa desgaste, porque eu já passei no braçal, eu sei como é que é. Eu estraguei com o meu joelho, com a minha coluna, estraguei com até joelho, o meu pé. Eu não contei isso, porque já virou outro tipo de pergunta, mas o meu primo, por conta de ser um caminhão que não é baixo, né, o baú, eu pulava errado.
E quando eu pulava errado, ele falava, não pule errado porque você vai estourar os teus joelhos. Porque tem toda uma forma de você fazer o Exatamente. aterrissamento no chão, só que você não ferra com o teu joelho. E hoje em dia eu tenho, não é problema, mas é dor no joelho por causa disso. Porque eu pulava e eu não pulava como eu deveria. Eu pulava, tipo, meio que agachando no chão. Então isso era muita coisa pro meu joelho. E isso afetou Uhum. de certa forma. Então, Eu não era isso. tanto. Eu não era nem tanto pelo jeito, mas é porque eu trabalhava com. Pegava peça muito pesada, né? Eu trabalhava em malharia. A maioria das pessoas que trabalham com malharia um dia se ferra em questão a isso, né? Porque você não acaba pegando algo, sei lá, que seja tipo. Aliás, eu acho que até na Alemanha eu vi um vídeo hoje que lá acima de tipo 20 quilos eles já não pegam, é sempre máquina que pega, né? Uhum. E É, as eles são coisas. inteligentes nessa parte, porque Sim. assim como você pegou a coisa com malha, coisa têxtil, né? Então é Uhum. algo pesado, né? Eu fiquei ali com a logística, então ter que ajudar a descarregar freezer para uma pessoa. Sim. Cara, eu vou até falar aqui porque isso vai encaixar muito bem. Teve uma das entregas que eu fui fazer e eu sempre era responsável pela nota fiscal. Então ali a gente descobre a quantidade de coisas que a pessoa pegou e se essa coisa lá é diferente da outra ou se é a mesma coisa, só que em grande quantidade. Uhum. A gente foi numa casa de uma moça entregar um negócio lá e tinha 6 geladeiras. E aí ele dirigindo o caminhão, eu olhei para ele enquanto eu fazia toda a análise, né, do que a gente iria entregar. Eu falei para ele, falei, quem que vai comprar 6 geladeiras? Quem que vai ter 6 geladeiras em casa? E aí eu fui descobrir que essa pessoa ela comercializava geladeiras e que ela queria mais 6 pro lugar dela. Ou seja, Uhum. além da gente ter todo o cuidado de fazer toda a descarga para, né, cuidar com o produto, por mais que fosse muito pesado e tal, a gente tinha que deixar ainda no local, né? Uhum. Então, ali o peso, essa questão de peso, ela é muito variada. Sim, exatamente. Principalmente essa questão de carga e descarga realmente é muito pesado também, velho. Tipo, eu ali, por exemplo, da malharia, tinha vezes que eu pegava peça que tinha 80 quilos, né? Então, cara, é por isso que deve seguir o conselho ali do vô dele, né? Cara, Sim, sempre priorize se hoje você trabalhar com a trabalha caneta, com. Você que trabalha com com braço. isso, cara, Com a enxada, no tenta caso. sair, né? Com a Tenta enxada. sair, né? Mas enfim, próxima pergunta. Qual o melhor conselho que você daria a alguém? Tirando esse, qual o melhor conselho que você daria a alguém? Hum, se for viver a vida, viva com emoção, né? Senão não vai ter graça. E Esse é o como maior você conselho que eu dou para definiria as isso? pessoas. Seja para tudo, desde a coisa mais simples que você vai fazer até algo que realmente você vai ter emoção. Não que você vai projetar aquilo, mas que a vida coloca em você. Uhum. Então, até para as coisas mais simples, joga um pouquinho de emoção ali. Porque Legal. senão a vida fica sem graça. Então, esse seria o conselho que eu daria para as pessoas ou para a pessoa que está Pra não, ouvindo. não ser monótono, né? Seria Não tipo ser, isso. não ser monótono. Para qualquer ação que vai fazer, projeta um pouco de emoção. Senão você vai enxergar a vida sem graça. Não vai ter graça na vida, né? Legal, interessante. Gostei. E o que você diria ao seu eu de 5 anos atrás? O que eu diria ao meu eu de 5 anos atrás? Tenha persistência, né? Mais conversa, tenha persistência. E sempre tenha confiança naquilo que está fazendo. E a esperança, principalmente. Porque muita coisa que eu fiz hoje, se eu não tivesse esperança, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Então, principalmente nos estudos. Então, ter persistência, esperança e confiança, que vai dar certo. É isso. Legal.
Legal, gostei. Bom, eu acho que o vídeo foi esse, gente, porque, nossa, rendeu muita coisa essa conversa. Foi muito bom de verdade, tanto para os espectadores, né, conhecer o Infinity, quanto para mim, né, porque eu conheci um pouquinho mais do Infinity, um pouco mais dos seus objetivos, um pouco mais da forma como ele pensa e também a forma como ele enxerga o trabalho. Cara, eu gostei demais. Gostei demais desse assunto. Tipo, não só adquiriu, talvez nele, por auto-reconhecimento. Pô, tu pensa assim, caramba, o que eu vou fazer daqui? O que eu diria pro meu eu de 5 anos atrás, né? Ou qual que é meu sonho, né? Qual um conselho que eu daria, né? Não somente você pensa nisso, mas tipo, você acaba atribuindo para outras pessoas, então. Uhum. É interessante, até legal fazer isso aí, todas essas perguntas, sem um roteiro em si, né? Tipo de, tem tantos minutos para isso. Porque uma pergunta ou outra é mais importante para a pessoa. É mais E importante e dependendo da pergunta, a resposta gera uma conversa que gera um material muito grande. Muito exatamente. grande, muito E grande. outra coisa é o autoconhecimento, né? O Autoconhecimento. autoconhecimento. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado pela sua visualização. Obrigado por ficar até aqui, né? Por todo esse tempo com a gente. Porque a Zani não é somente projeto, não é somente, sei lá, algo em si como uma empresa, né? Algo do tipo. A Zani, ela é sobre pessoas. A Zani é sobre mentes, é sobre a alma de cada pessoa. É o tanto que cada pessoa desenvolve aqui, é o tanto que cada pessoa acaba atribuindo e retribuindo, né? Então, a Zani é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu. Muito obrigado aí, pessoal. Tchau.